senador Sérgio Moro foi o convidado do programa Arena Oeste na noite da última quinta-feira. Questionado sobre ter votado ou não em Flávio Dino na ocasião da sabatina para compor o STF, Moro preferiu manter o sigilo. E mesmo após o ministro comunista vestir a toga da Suprema Corte com o aval do Senado, Moro segue firme no voto secreto. Senador, o senhor me permita insistir na pergunta da Fabiana. Já passou bastante tempo, como o senhor disse, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje o senhor não revelaria se o senhor votou a favor ou contra a... Não, senhor, vou manter meu voto secreto nesse caso aí. Porque hoje o país não é tão simples assim. Vamos falar de maneira bastante clara. Né? Então as coisas não são tão lineares como a gente gostaria que fosse. Então, eu mantive meu voto secreto na ocasião, também acho que tem que continuar essa coerência de manter o voto secreto até o momento. Senador, preciso insistir, então, nesse ponto. O senhor não acha que seria uma traição com o seu eleitorado, já que o senhor é representante do povo e quem votou no senhor gostaria de saber qual foi o voto? Não, porque o voto ele é secreto porque às vezes tem essa necessidade, em momentos cruciais, de preservar o próprio parlamentar. Pois é, tava lá e tô aqui agora. Então tá aí, Josi, a gente questionou o senador Sérgio Moro, não só a respeito disso, de tantas outras coisas, mas justamente aí nessa questão do Dino. Aliás, Vivi, a gente pode colocar antes só o flagra do celular, Vivi, pra gente relembrar aqui, refrescar, tá aí na tela pra vocês, então pra gente refrescar a memória da nossa audiência. Uma pessoa, nós não sabemos quem, fala a respeito de que o couro está comendo em relação a esse voto e tal, mas que ele dá instrução para que ele continue em silêncio e para aguentar essa pressão da rede social em silêncio. Moro afirma que tudo bem, ele vai aguentar em silêncio e reafirma, né? Ele diz que é uma questão de proteção contra a retaliação. Agora, Josi, eu não considero, e por isso perguntei ao senador, me sinto muito confortável aqui de deixar muito claro para a audiência qual é a minha opinião, eu não considero cobrança a político que pediu o meu voto uma retaliação. Isso não é retaliação, isso é um direito e deve acontecer dentro da democracia. Exato, Geise, muito bem perguntado no Arena então Sérgio Moro, né? Acho que esse é o mínimo, você fez ali o mínimo pela dignidade do eleitor, né? E repito, onde grande parte do eleitor, né, sequer lembra que votou em Sérgio Moro. E aí a gente relembra esse ponto realmente, né? Primeiramente, quem será que é o mestrão? Mas vamos lá, no Brasil a gente tem essa questão de, não sei as palavras corretas, mas de perseguição, de jogo político, de uma coisa você entender Brasília de fora e quando você está lá dentro você é pisado de todos os lados e você precisa fazer uma troca de favores. Gente, eu tô aqui descrevendo, tá? Eu não defendo isso, mas é o que a gente recebe de relatos. Por isso, tão poucos políticos conseguem sair ilesos, conseguem continuar se posicionando, conseguem continuar sem rabo preso. E aí, como você muito bem mencionou, e como a pergunta anterior também foi feita, já passou um bom tempo, né? Por que isso não poderia ser esclarecido? Claro, a gente tem situações aí que podem ameaçar tanto a segurança do Sérgio Moro, tanto a vida pessoal. Agora, fora isso, o político ele tem uma vida pública, né? E, inclusive, quem disse isso ironicamente foi o próprio Alexandre de Moraes. Não quer ser criticado, não quer ter aí seus votos expostos, não seja político, né? Mas isso só vale para quem está fora do STF, segundo ele. Mas é uma questão que, para mim, seria muito simples, né? Primeiro, pelo tempo que se passou, e segundo, como que seria uma retaliação? Porque, no meu entendimento, essa retaliação seria do próprio Flávio Dino, ou do próprio partido dele, ou de próprio centrão, ou de próprio governo, não sei. Agora, do eleitor, não pode ser colocado como retaliação. Mas é aquela velha máxima, né? Eu acho que esse espelhamento aí, de eles não conseguirem sustentar essa personagem no longo prazo, porque isso é muito nítido. Na candidatura, gente, eles criam os personagens e são as melhores pessoas, mais transparentes, mais boazinhas, mais coerentes, sabe? Mais produtivas. Passou isso, eles fogem a todo momento. E outra coisa, é super confortável ficar atrás de um celular e fazer essa postagem com suas críticas. Gente, é super confortável. Primeiro que eu também sou criadora de conteúdo e o capitalismo trouxe isso pra gente. Você pode tecer suas críticas no conforto do seu sofá. Agora, para um político que hoje no Brasil os políticos sequer se expõem, a gente tem cada vez menos políticos nas ruas, aí exemplo do presidente da República não poder sair na rua, como então o ex-presidente Bolsonaro poderia sair e ser ovacionado.
Então, isso só mostra a qualidade dos nossos políticos. E quando eu falo em qualidade, claro, a gente começa por quem tem ficha limpa, quem não foi criminoso, quem não participou de quadrilha, né, de corrupção, de propina, etc. e tal. Mas também tem a questão da índole e do trabalho transparente. Por isso que eu volto ao que eu falei anteriormente. São pouquíssimos, dá para contar nos dedos de uma mão dos políticos que têm coerência, transparência, que realmente cumprem e vivem o que são, e não criam uma personagem durante as eleições e depois ficam aí sabonetando. Eu mesma já fui em muitas aparições, né, palestras, falas do Sérgio Moro, e o que esse homem saboneta em público não está escrito. Serrão, tá aí então, fala de Sérgio Moro, que ontem, ao ser perguntado a respeito do voto no Flávio Dino, se votou ou não, qual foi o posicionamento dele, disse que ainda prefere manter o voto secreto. Pois é, ó quão bom e nem sempre suave é o jornalismo independente. Tem que perguntar, e a resposta, normalmente, quando ela não sai, você já sabe qual é a resposta. Provavelmente, o Moro votou sim do Flávio Dino, mas não pode admitir isso. Agora, o ponto dessa história que a gente tem que tratar com toda a seriedade é: o voto do eleitor é secreto. A apuração jamais pode ser secreta. Esse é o ponto fundamental. A apuração é pública. Da mesma forma como o voto do parlamentar não pode ser secreto. Ele afronta o artigo 37 da Constituição, que garante a publicidade como um dos princípios basilares da nossa constitucionalidade. Então, quando se diz respeito à questão política, o eleito tem que ser o mais aberto, o mais público e transparente possível. E nesse caso, das votações em que a gente vai escolher quem vai para o Supremo, por exemplo, isso aí não podia ter voto secreto de maneira nenhuma. Se tem o voto secreto, é porque o sistema tenta esconder ou proteger algo que não deveria nem poderia ser protegido. Então é uma medida ruim. E nesse caso, inclusive, da indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal, cabe uma outra discussão que o Brasil ainda precisa tê-la do modo mais urgente possível, antes que seja tarde demais. Na Constituição está escrito que o presidente da República nomeia, presta atenção no verbo, ele nomeia quem passar na sabatina do Senado, mas não está escrito em lugar nenhum que é o presidente da República quem indica. Então, já passou da hora de o Senado, do Congresso Nacional, definir um critério de escolha mais sério para quem vai para o Supremo Tribunal Federal. Como o parlamento se omite, a zona continua e vai para lá quem o sistema de poder deseja. Nota -13 para essa porcaria institucional. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.